Bom dia a todos. A tarefa de estar aqui não é fácil e depois da Catiane ficou um pouco mais difícil, né, desembargadora? Mas eu venho apresentar para vocês um programa que nós desenvolvemos em Campo Verde, chamado Eu e Você na Construção da Paz. A nossa história com a Justiça Restaurativa começou em 2018, com a primeira formação. Neste primeiro momento, não tínhamos um planejamento estratégico de como desenvolveríamos práticas restaurativas. Em 2022, em maio de 2022, o NUGJUR, já com essa política de expansão da justiça restaurativa, sugeriu que o foco do nosso olhar fosse a educação. Nasce, então, o programa Eu e Você na Construção da Paz. Para nossa grata surpresa, 2023, o CNJ instituiu como ano da Justiça Restaurativa na educação. Então, a gente estava no começo do desenvolver de um programa, aí ganhamos toda essa força de uma política pública do próprio CNJ, e isso também potencializou as nossas ações. O programa ele é baseado em um conjunto de projetos, que ele envolve a realização frequente e sistemática de círculos de construção de paz nas escolas, mas também o direcionamento intersetorial das revelações espontâneas, com o mapeamento dessas ocorrências e o direcionamento e o compartilhamento das informações, com uma articulação bem forte com o sistema de garantias. Eu acho que eu prefiro o microfone. Está saindo a voz, né? O objetivo geral do programa é disseminar a potência transformadora do indivíduo, da comunidade escolar, por intermédio da incorporação dos princípios e valores da justiça restaurativa, mas também contribuir para a consolidação da cultura da paz e o fortalecimento do sistema de garantias. Os objetivos específicos são vários, mas a gente busca esse fortalecimento dos vínculos escolares, o desenvolvimento de habilidades socioemocionais, incentivar os vínculos afetivos entre estudantes e professores, e também auxiliar na evasão, no enfrentamento da infrequência, da indisciplina escolar. A base legal do Programa de Construção de Paz nas Escolas é a própria Lei de Regência da Educação. Quando a gente escuta o Marcelo nas palestras, ele sempre fala da necessidade de janelas, né, Marcelo? No ordenamento jurídico vigente para a justiça restaurativa. Nós temos muitas janelas nas leis que regem a própria educação. Se voltarmos o olhar para a Lei de Diretrizes Básicas da Educação, já há previsão de incumbência dos estabelecimentos de ensino de promoverem medidas de prevenção, combate a todos os tipos de violência, de promover a cultura da paz nas escolas, de promover um ambiente escolar seguro. Da mesma forma, na base comum curricular, encontramos a necessidade do exercício da empatia, do diálogo, do respeito. Se olharmos lá para diretrizes curriculares nacionais de educação, nós vamos encontrar o reconhecimento e valorização das diferenças, das diversidades, da democracia, da transversalidade da vivência e da globalidade. Aqui mesmo, no Mato Grosso, no nosso tema, orientadores do documento de referência curricular do Estado, encontramos a necessidade de desenvolvimento de competências socioemocionais. Todos esses documentos eles convergem muito bem. Ao ler, parece que estamos falando de justiça restaurativa. São os nossos princípios, os nossos valores normatizados na educação. Então, nós temos uma base legal para agir dentro das escolas. E mais, o Conselho Nacional de Justiça, nessa Resolução 225, já atualizada com a 458, ele legitima a parceria do Poder Judiciário com a educação. Então, ele abriu efetivamente as portas para que nós, juízes, servidores da paz, a sociedade civil, com os facilitadores, pudéssemos fazer uma parceria efetiva com a educação e
passar a desenvolver práticas restaurativas, e o que é legitimado com essa adoção de política pública pelas leis municipais. O programa ele está baseado em 4 dimensões estruturantes: na dimensão institucional, pedagógica, social e relacional. Na dimensão institucional, buscou-se que o programa fosse adotado como uma política pública. Essa proposta ela foi levada ao Executivo, ainda em 2022, demonstrando, lá em Campo Verde para o prefeito, quais os benefícios de uma política pública voltada para a melhoria das relações sociais e para a prevenção da violência nos estabelecimentos escolares. E também foi levada, já com o NUGJUR, para o Tribunal de Contas do Estado e para a Associação Mato-Grossense de Municípios. Isso culminou com uma reunião institucional, com um comunicado técnico pela AMM, sugerindo que os municípios do Estado do Mato Grosso adotassem as práticas restaurativas por intermédio da incorporação disso como política pública, por meio de leis municipais. Saiu um memorando da Associação Mato-Grossense dos Municípios, sugerindo que os prefeitos focassem também o olhar nessa política pública. O TCE do Mato Grosso ele já tem um programa chamado GPE. Esse programa é de Gerenciamento de Planejamento Estratégico. Conta com 118 municípios com adesão. Então, o TCE tem adesão de 118 municípios no programa de gerenciamento estratégico de ações desse município. E, nessa ação institucional, o TCE ele adotou diversos indicadores de justiça restaurativa para mensurar ações e resultados, para verificar a efetividade realmente desses programas e favorecer a continuidade. São, portanto, ministros, 2 grandes aliados na expansão da justiça restaurativa, na consolidação como política pública. Como a Catiane já tinha mencionado, o nosso Estado ele já tem prática restaurativa em muitas comarcas. Essas comarcas com destaque, elas desenvolvem práticas restaurativas como política pública, embasadas em leis municipais, que é o caso de Campo Verde e de muitas outras, Sinop, Sorriso, e muitas com o mesmo programa Eu e Você na Construção da Paz, como a nossa colega já disse hoje, lá em Campo Novo. Então, é uma semente que está sendo espalhada no Mato Grosso inteiro. Ainda na questão da dimensão institucional, mas sob um enfoque de transformações das instituições, o programa ele busca incorporar esses princípios e valores da justiça restaurativa com uma gestão democrática das escolas, com a participação dos estudantes, com uma participação colaborativa da família e da comunidade, na reelaboração dos projetos políticos pedagógicos, fortalecendo ainda os conselhos escolares e auxiliando no que for pertinente até a reelaboração dos regimentos internos. Como a gente já disse, é uma instituição extremamente hierárquica. Logo que nós começamos o programa, fizemos uma pesquisa para saber se alguma das escolas do nosso município tinha em seu plano político-pedagógico alguma prática restaurativa. Nenhuma das escolas tinha nada que pudesse ser considerado uma política de justiça restaurativa. Todas, encantadas, né, com os círculos de construção de paz, manifestaram intencionalidade. Hoje, a nossa situação atual é que 60% das escolas já têm justiça restaurativa no seu plano político-pedagógico, no seu documento normativo. 33% das escolas do nosso município estão em fase de elaboração desse PPP, com a intencionalidade de incluir, ministro, o Programa de Construção de Paz no seu documento normativo. Claro que a reelaboração do PPP é um passo de uma longa caminhada, mas a escola ela já demonstra a intenção de adotar isso como dela. Nós estamos juntos nessa política de expansão da JR, mas o sonho é que a escola incorpore isso, que isso passe a ser natural da escola,
que, aos poucos, a gente consiga também ir se afastando dessa coordenação e a própria escola consiga tocar isso. Mas eu vou estar com a escola até quando ela precisar, não estou dizendo que vou me retirar, mas a ideia é que a escola ela possa ser autossuficiente nessa prática. No outro eixo, escola, família, comunidade, quando eu visitava as escolas, e eu visitei todas as escolas do nosso município, eles perguntavam, e os círculos com as famílias? Quando que a senhora vai fazer círculos com as famílias? E eu me perguntava, quando eu vou fazer círculos com as famílias? Que fluxo eu vou usar para fazer círculos com as famílias? E aí sentamos e pensamos e resolvemos usar a própria rede de proteção. Afinal, muitos alunos têm seus pais atendidos pela rede. Nós fizemos uma grande formação em maio, lá, né, Túlio? 4 turmas de facilitadores, e eu convidei, então, a saúde, assistência social, servidores do executivo, para que juntos formássemos uma rede, não só na escola, mas uma rede na cidade de proteção, para que pudéssemos atender as famílias. E aí, então, passamos a atender no CRAS, grupo de mulheres, grupo de gestantes, menor aprendiz. Ampliamos para os demais integrantes da rede de ensino. Então, nós fizemos círculos com os motoristas de transporte escolar. Foi maravilhoso. Fizemos círculos com as manipuladoras de alimentos, com o pessoal de apoio da limpeza. Fizemos círculos, inclusive, ministro, pensando assim na coletividade, com os catadores de objetos recicláveis. Também foi fantástico. E na escola, com as idosas, mulheres, adolescentes em conflitos com a lei e suas famílias. No CAPS, com os grupos de atendimento na saúde. Então, essas pessoas têm filhos nas escolas, netos nas escolas. E foi a maneira que nós entendemos de conseguir chegar até as famílias. Ainda temos as outras 3 dimensões, que é a pedagógica, relacional e social. E vou passar direto para a dimensão social, que é o nosso diferencial. O programa ele prevê um tratamento adequado das revelações espontâneas ocorridas durante a prática de um círculo de construção de paz no ambiente escolar com crianças e adolescentes. Todos sabemos que é um público que conta com uma proteção específica, são pessoas em desenvolvimento, e, trazendo de novo a janela do Dr. Marcelo, o ECA ele traz a necessidade de comunicação dessas ocorrências. Então, nós compartilhamos, criamos um fluxo para fazer o tratamento adequado dessas ocorrências, compartilhar as informações, fazer um direcionamento intersetorial e ações articuladas com o sistema de garantias. Para que isso funcionasse, foi criado um comitê de articulação, que conta com os integrantes do sistema de garantia, promoção, defesa e controle, então, o Ministério Público, CMDCA, Conselho Tutelar, Conselho Municipal de Educação, Secretaria Municipal de Assistência Social. E também um núcleo gestor, para nos ajudar na parte administrativa, que conta com um representante da Secretaria Municipal de Educação, um facilitador indicado pelo Sejusc, que está aqui, o Loredir, a nossa integrante do representante da Secretaria de Educação também está aqui, que é a Letícia, e um conselheiro tutelar. Então, nós trazemos para a parte administrativa alguém da educação, alguém do judiciário e o Conselho Tutelar, porque nós estamos tratando de crianças e adolescentes. Como que a gente faz isso? Nós elaboramos, então, cronogramas, atendemos as escolas. Sistematicamente, todas as escolas do município têm círculo todas as semanas. Se os senhores forem hoje em Campo Verde, temos círculo de construção de paz. Se for amanhã, temos círculo de construção de paz. Então, todas as semanas, as escolas recebem círculos de construção de paz. Os nossos facilitadores têm uma escala quinzenal. Então, ele faz círculo uma semana, na outra semana ele não faz. Nós temos 2 tipos de temática. Pode ser por adesão. Então, as escolas elas vão receber círculos de construção de paz todas as semanas, com uma temática definida pelo núcleo gestor. A escola, ao aderir isso,
ao aderir ao programa, ela já passará a receber ciclos de construção de paz com temáticas bases definidas pelo núcleo gestor. Fortalecimento de vínculo, bullying, relacionamentos familiares saudáveis, amizades. Então, nós sentamos com esse núcleo gestor e definimos quais são as temáticas a serem abordadas. E, além disso, trabalhamos por solicitação. A escola é um mês de fortalecimento de vínculos familiares. Mas houve uma situação de bullying na escola. E a escola, então, solicita um círculo de bullying. Nós vamos atender as solicitações com as demandas específicas dessas escolas. E também as temáticas, elas servem para trabalhar os temas transversais contemporâneos. A transversalidade, ela é um avanço, mas ela também é um desafio para as escolas. E os círculos podem ser utilizados para tratar dos temas transversais contemporâneos. Nós temos facilitadores, educadores, pessoal do Conselho Tutelar, Polícia Militar, servidores da Secretaria de Educação e da Saúde, da Assistência Social, do próprio Poder Judiciário, profissionais liberais, sem nenhum tipo de vínculo com o município ou com o judiciário. Nós temos estudantes do Grêmio Estudantil, é fantástico. São dois participantes do Grêmio que fazem círculos com outros alunos. Também foi uma indicação do Túlio, e nós convidamos o pessoal do Grêmio, eles estão atuantes, tá? Uma situação bem interessante. O mapeamento das ocorrências são situações que envolvem a violação de direitos da criança e adolescente, elas são registradas nesse termo de revelação espontânea e encaminhadas para o núcleo gestor. Isso porque, com essa prática sistemática de círculos de construção de paz, a tendência é que revelações espontâneas de violação de direito elas passam a ser mais frequentes, dando robustez à tese da Kay Pranes de que crianças e adolescentes elas falam quando se sentem seguros. E, ao compartilhar essas vivências, elas acabam revelando violações de direito. Nós não poderíamos estar ali, enquanto parceiros do Poder Judiciário, ouvir uma revelação de direito, de violação de direito, e não fazer nada. E aí, o que fazer ao ouvir essa revelação de direito? Ao ouvir um abuso sexual, ao ouvir uma violência, uma agressão? Foi, então, que pensamos que estávamos numa encruzilhada. O círculo prevê sigilo e confidencialidade. A gente coloca lá nos nossos combinados. O que acontece no círculo, fica no círculo. Mas, por outro lado, eu estou dentro das escolas. Eu estou com um público que nós temos toda uma gama de legislação de proteção, que obriga não só os professores, mas todas as pessoas que tiverem conhecimento de violação de direito de criança, adolescente, a comunicar ao Conselho Tutelar. Como fazer com que essas duas realidades possam coexistir? E aí nós encontramos na própria legislação a saída. E percebemos que existe mais convergência entre os dois sistemas do que divergências. Porque o sistema de garantias de direito, apesar de prever esse dever de comunicação e proteção, ele é pautado nos princípios da privacidade, do segredo, do não julgamento e do acolhimento, que são muito similares aos nossos princípios da justiça restaurativa. Então, o que nós pensamos? Vamos fazer uma escuta especializada. Se temos uma violação de direito, e para deixar mais claro que a intenção não é ferir o sigilo do círculo, nós formatamos isso em cores. Se é uma grave violação de direito, é vermelho. Uma violação de direito que precisa de atendimento médico especializado, laranja. Então, se eu falo de abuso sexual, o facilitador já vai saber que é vermelho, precisa ser encaminhado muito rapidamente. Laranja, uso de drogas, atos de mutilação, ideação suicida, dificuldade de aprendizagem. Amarelo, conflitos escolares e aquele bullying não direcionado. E conflitos familiares no azul. Criamos, então, um termo de revelação espontânea, com base nessas cores, onde o facilitador ele vai assinalar qual dessas situações ocorreu. Ele não vai contar a história do aluno. Não há violação do direito,
do sigilo do círculo. A história, ela fica no círculo. O que sai é uma menção da violação de direito. E, para deixar isso muito claro, ele sinaliza com um X. É abuso sexual, é vítima de violência, é testemunha de violência. Deixamos esse termo de revelação espontânea assim, bem simples, para que o facilitador ele possa apenas assinalar. Se não contemplar com essas opções, tem outros para ele indicar a ocorrência. Reforço, sem revelar a contação de história, sem revelar os fatos. Feito isso, e hoje, pessoal, nós utilizamos isso em papel, mas está em desenvolvimento uma plataforma aqui do Tribunal de Justiça, que o facilitador ele vai preencher isso online. Então, já está bem avançada, acredito que já no início do ano, essa plataforma do facilitador ela será colocada à disposição de todos os facilitadores, e isso vai preencher com um clique, e também vai nos auxiliar a monitorar cada uma dessas ocorrências. E ele vai encaminhar para o núcleo gestor. Tá, chegamos em um outro ponto. Eu vou ouvir as crianças em escuta especializada, eu tinha decidido isso lá atrás. Mas e a revitimização? E se essa criança já foi ouvida, né, Hugo? O que fazer? Então, vamos criar algo muito semelhante ao que a Catiane desenvolvia lá em Caxias do Sul, que era o Eu Conto, Você Conta. Então, nós criamos esse grupo gestor, por enquanto, nós utilizamos o Teams, fizemos uma equipe no Teams. Então, o facilitador entrega o termo de ocorrência, o Sejusc encaminha isso para o Teams, onde estão todos esse pessoal da rede. Então, eu cheguei a uma ocorrência de abuso sexual da criança X. O Poder Judiciário ele vai verificar em seu sistema se já não tem uma ação penal e essa criança foi ouvida em depoimento especial. Se tiver, ele vai assinalar, a criança já foi ouvida. Se não foi ouvida, nós já vamos dizer do Poder Judiciário, nós não temos atendimento dessa criança. Da mesma forma, o Conselho Tutelar menciona se tem pasta de atendimento ou não tem, a escola, se já foi atendida pela psicóloga ou não foi atendida, e o CREAS. Se todos esses atores não tiverem o conhecimento da situação dessa criança na rede, nós iniciamos, então, a etapa que já é prevista na Lei de Garantias. Então, se a ocorrência é vermelha, abuso sexual, violência, nós vamos para uma escuta especializada, utilizando lá o protocolo de atendimento integrado da Lei 3.431, que nós temos aqui no Estado de Mato Grosso, um protocolo de atendimento, e nós também temos o ato conjunto, que é o Pacto Nacional da Escuta Protegida. Seguimos aquele fluxo. Da mesma forma, se for laranja, que são as escutas especializadas para atendimento médico. Então, aquela criança que já aconteceu de falar no círculo que ela não conseguia entender o que o professor falava. Ao encaminhar para a escuta especializada, com outros tratamentos, foi diagnosticada que ela tinha déficit de atenção, que ela precisava de atendimento médico, que não ia ser resolvido de outra forma. Se for amarela ou azul, então, nós fizemos uma outra articulação com intervenções positivas, podemos voltar com os círculos temáticos, podemos fazer palestras, orientações. Se for questões familiares, com algum processo na justiça, também podemos promover sessões de mediação ou conciliação. Se não existir processo, mas tem uma tensão familiar, também podemos fazer uma sessão de mediação com a família, buscando convergir, fazer o que o Sejusc é, que hoje o Sejusc é no GJUR e é no PEMEC. Então, a gente busca as duas ferramentas, tanto conciliação, mediação, quanto os círculos de construção de paz. Então, primeiro, a gente tem que saber qual é o problema para ver qual seria a ferramenta que nós vamos utilizar. Então, aqui está o fluxo do início que nós tivemos, daquele compartilhamento das informações para evitar a revitimização. Nós depois passamos a adotar uma devolutiva para a escola. Então, aquela criança foi ouvida em escuta especializada. Fizemos, então, um ofício padrão, um comunicado padrão para a diretora das escolas, informando que a criança tinha sido ouvida em escuta especializada e que esse relatório estaria em posse da psicóloga que atende a rede, para que não houvesse, de novo, uma revitimização. Também fazemos esse encaminhamento do registro
para o Conselho Tutelar, então, para as providências cabíveis, e para as psicólogas que atendem as duas redes. Então, a psicóloga que atende o município e a psicóloga que atende o Estado. Então, lá para o DRE, a gente encaminha lá para a equipe multidisciplinar da DRE, para que eles também tenham acesso a essas informações. É um princípio lá da lei que cria o sistema de garantias, esse compartilhamento das informações. Nossos números. Nesse 1 ano e pouquinho do programa, nós realizamos 400 círculos, atendemos 4.675 alunos, 282 educadores, 203 pessoas da comunidade, tivemos 63 ocorrências, e nós temos 109 facilitadores. Nós fazemos pesquisas de percepção de como está a prática do Círculo de Construção de Paz nas escolas. E, nessa avaliação de 481 alunos que responderam essa pesquisa, o que eles mais gostaram foi conhecer melhor os colegas. Em relação às mudanças, o que os alunos acharam que melhorou mais foi o respeito com os colegas. Ao ser questionados se eles fariam um círculo de construção de paz de novo, se eles participariam, 79% falou que sim, que participaria novamente, 4% que não gostaria de participar e 17% talvez. Temos aqui algumas percepções dos alunos. Dentre elas, um que disse: tudo o que acontece aqui, um dia volta para você. Eu amei. Um dia quero fazer o mesmo para todos que amo. Todos, porque vocês me entenderam. Hoje eu saio daqui feliz. Mãe, eu te amo. Eu já contei essa história, mas esse menino tinha perdido a mãe para o câncer e ele estava num momento de dor e ele pegou um valor de solidariedade. Ele disse: eu sei o que é solidariedade. As pessoas iam na casa da minha mãe, quando ela não conseguia se levantar da cama, e auxiliavam a minha mãe. Então, eu sei o que é solidariedade. Muitos daqueles alunos não sabiam o que aquela criança, é uma criança de 10 anos que escreveu isso. E ele saiu de um círculo, pouco tempo depois, ele já tinha retornado para a escola, né, de perder a mãe, e eles falam que sai dali feliz. Então, assim, tem uma potência muito grande de transformar a vida das pessoas. Os professores também, nós temos relatos muito positivos, que foi um momento de troca de amor, que precisamos de mais momentos assim. Eu não quero me alongar, porque eu ainda vou passar um vídeo para vocês. Esse vídeo ele sintetiza tudo isso que eu tentei brevemente explanar para vocês. É um vídeo que foi produzido lá na nossa cidade, e ele traz alguns depoimentos para ver que isso, ministro, que o senhor viu, ele é real. Não sou a melhor expositora, mas tudo o que o senhor viu aqui acontece em Campo Verde. O senhor, se um dia tivermos a grata de o senhor chegar e ir lá, é real. Acontece nas escolas de forma frequente. Nós temos uma comitiva aqui, inclusive quero agradecer a todos, né, pelo empenho. O juiz não faz nada sozinho, ele precisa de pessoas que também tenham esse coração voltado para o outro, para esse olhar do outro. E lá a justiça restaurativa ela é real. Obrigada. O Programa de Construção de Paz na Rede Pública de Ensino é uma importante ferramenta na formação das crianças e adolescentes, promovendo nas escolas, através de rodas de conversas, escuta ativa e visão colaborativa, o diálogo necessário sobre os princípios e valores que norteiam o desenvolvimento do ser humano. Por iniciativa do Poder Judiciário e em parceria com a Secretaria Municipal de Educação, o programa já é real. Partindo do entendimento de que a paz pode ser ensinada, aprendida e construída, as escolas passaram a ser observadas como espaços estratégicos para a prática da justiça restaurativa. E assim, as unidades que já aderiram ao programa passaram a receber círculos de construção de paz com frequência, trazendo resultados significativos dentro da comunidade escolar, mas principalmente na vida de cada aluno.
O município de Campo Verde adota práticas restaurativas desde 2018, quando houve formação da primeira turma de facilitadores. Já em 2022, o programa foi instituído como política pública pela Lei Municipal 2866/2022, que criou o Comitê de Articulação e o Núcleo Gestor do Programa, órgãos que passaram a compor o sistema de garantias. Na Justiça Restaurativa, todos têm direito à voz e tomada de decisão. Hoje, Campo Verde é referência nesse trabalho. O Círculo é aplicado em 100% das escolas públicas do município. O programa está estruturado em 4 dimensões: a institucional, pedagógica, relacional e social. Na dimensão institucional, o objetivo é incorporar os princípios da justiça restaurativa nas unidades escolares, entendendo a importância da participação colaborativa dos estudantes, família, da comunidade, fortalecendo também os conselhos escolares e todo o sistema educacional. A proposta de trazer o Círculo de Construção de Paz para dentro da escola foi uma proposta ímpar e que trouxe grandes transformações no ambiente escolar, através de uma escuta mais ativa de todos os profissionais que participaram dessa proposta, através do diálogo com os alunos, onde eles puderam estar expressando aquilo que eles trazem no dia a dia deles. Uma proposta que veio de encontro com uma gestão mais humanizada, uma gestão mais democrática dentro da escola, e a partir de 2023 nós já estamos inserindo ele dentro da documentação escolar. Então, o Círculo, ele melhorou a relação dos alunos, não só dos alunos, aluno, professor, né, aluno, comunidade escolar, porque a gente via muito conflito entre os alunos, né, entre eles, qualquer coisinha era motivo de briga, motivo, né, e com o Círculo não, eles passaram a ter uma outra realidade, né, da vida do colega, e aí eles melhoraram bastante em relação a isso. Na dimensão pedagógica, o programa fortalece propostas de ensino-aprendizagem inclusivas e acolhe as necessidades da comunidade escolar, auxiliando na formação de uma consciência de responsabilidade, desenvolvimento de habilidades e competências socioemocionais. Eu percebo uma diferença muito grande em relação às crianças do antes do programa e depois do programa. Hoje as crianças vêm até a coordenação pedagógica e eu percebo que elas têm uma facilidade em falar de si, em falar em um grande grupo. Hoje elas respeitam o momento da sua fala, respeitam ou ouvir a fala do colega. Percebo também a cura do medo. Hoje as nossas crianças, elas têm facilidade e segurança de vir até o profissional em falar de si. Então, o que dizer de um programa que proporciona novos olhares, novos sentidos, que consigam perceber melhor o outro e proporcionar um melhor para si mesmo? É extraordinário. Na questão assim de comportamento tem melhorado. E melhorando o comportamento, né, olhando para o próximo, olhando para o coleguinha como um próximo e não como um adversário, olhando para o coleguinha como alguém que tem ali ajudar, a contribuir. E olhando também os professores com mais respeito, isso ajuda muito e impacta na aprendizagem. De janeiro à primeira semana de outubro de 2023, o programa atendeu 5.160 pessoas em Campo Verde, com 400 círculos de construção de paz. Atualmente, são 109 facilitadores ativos. Então, nós estamos vivendo tempos desafiadores, né? Esse tempo, ele tem exigido do profissional esse olhar mais ampliado em relação a diversas violências, né? Bullying, violência verbal e as mais diversas violências. E a gente percebe que o profissional que passa por essa experiência, ele se torna mais apto, né? O olhar dele fica um olhar mais capaz de identificar quando necessário, fazer as intervenções necessárias de forma efetiva. O programa tem como foco ensinar as crianças a conviverem com o outro, trabalhando assim a dimensão relacional,
que é um dos pilares defendidos pela Comissão Internacional sobre a Educação para o Século XXI, no relatório para a educação da Unesco, e também um dos pilares da Base Nacional Comum Curricular. Os resultados são perceptíveis também na avaliação das crianças. Quando a professora falava, tinha alguns que ficavam conversando, mas agora eles estão respeitando isso, né? Que quando a professora falava, ele ficava brincando, alguns. Porque se não fosse o Círculo da Paz, talvez alguns da sala ainda estaria com um comportamento ruim. O que eu mais gostei foi da dinâmica do estouro do balão, que cada pessoa escreveu uma palavra diferente ou parecida no balão e pôde estourar os sentimentos e ter a sensação de ter um sentimento bom no corpo. A dimensão social está ligada à rede de proteção. São casos em que são identificadas violações de direito das crianças e adolescentes, e o programa possibilita o tratamento adequado e mais qualidade de vida. O Programa de Construção de Paz nas Escolas desenvolveu uma estratificação de ocorrências por meio de cores que se identifica qual a violação que essa criança ou adolescente sofreu e, em cima disso, é destinada às instituições que irão cuidar e manejar isso de uma maneira mais assertiva. Então, é encaminhado para o núcleo gestor e, dessa forma, é identificado na rede se essa família já é acompanhada pela rede de proteção, se sim, é reforçado para que se identifique estratégias de manejo de maneira mais assertiva e, se não, é contatado inicialmente o Conselho Tutelar e assim se dispara para toda a rede de proteção a fim de assegurar os princípios e as diretrizes que o ECA propõe. A gente sabe que muitas crianças é no ambiente escolar, onde ela tem um único refúgio, e dar essa voz para ela é o momento que ela se sente confortável no círculo para ela poder falar aquela violência que ela está sofrendo. E a partir daí, o Conselho Tutelar tem todo o zelo de cuidar do sigilo. Então, quando a psicóloga da educação nos aciona, a gente faz a abordagem com a família, dá um atendimento psicológico e cuida também de dar o suporte à família para tomar as demais providências em relação àquela situação. É gratificante para nós do Conselho Tutelar quando uma mãezinha pede que ela quer saber quem é a pessoa, a psicóloga que acionou o Conselho Tutelar, porque a partir dali salvou a vida da filha dela. Porque a filha dela estava depressiva, estava triste, e aí a partir do atendimento psicológico, a partir das providências que o Conselho Tutelar começa a tomar junto com a família, aí ela percebe a mudança da filha, então ela quer agradecer e ela pede para que a gente fale quem é a psicóloga, mesmo a gente explicando que tem todo o sigilo que a gente não pode manter ali. O bullying, por exemplo, está entre os temas sensíveis discutidos nos círculos, e a conversa é uma oportunidade de aprendizado. Os alunos entendem que é possível tratar a dor com acolhimento. E também aprendem que juntos todos são capazes de construir um mundo mais humano. Eu sempre fui bastante gordinha até, aí uma vez me chamaram de bola de futebol de elefante. Eu me senti bem triste, né? Eu ia pra algum canto e ficava lá isolado, porque eu não desejava mal, só desejava que ele parasse com isso. Eu acho que aqueles meninos que fizeram bullying não sabia. Tem que fazer ao contrário do que elas fizeram, alegrar as pessoas, para que elas pudessem ficar felizes, que elas conseguissem realizar o sonho delas, que daí seria melhor o mundo. Desta forma, buscando trabalhar valores humanos essenciais e promover relações interpessoais mais positivas e solidárias, o programa encontrou na política de expansão da justiça restaurativa, fomentada pelo CNJ e pelo Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, por intermédio do NUGJUR, presidido pela desembargadora Clarice Claudino da Silva, incentivo para a concretização da mudança de paradigmas para a cultura da paz. Ele vem assim para ter esse momento de pausa, esse momento de reflexão, esse momento de análise, onde o aluno ele pode entender aquilo que ele está vivendo. E ele entendendo o que ele está vivendo, ele pode entender o que ele quer viver. E assim, consequentemente, no seu futuro.